Durante muito tempo, tatuagem foi vendida como um ato definitivo, uma marca de coragem, de identidade, de liberdade pessoal. Mas algo curioso começou a acontecer. A mesma sociedade que normalizou tatuar o corpo inteiro, agora movimenta uma indústria gigantesca para apagar essas marcas. Uma por uma, a laser, com dor e dinheiro. O que parecia eterno virou temporário, e aquilo que simbolizava rebeldia passou a carregar um peso inesperado. Como um símbolo de rebeldia virou um passivo pessoal? E por que justamente agora a pele limpa voltou a representar status, controle e bom gosto? A tatuagem percorreu um ciclo curioso. Nasceu à margem da sociedade, foi abraçada pela contracultura, explodiu como moda, perdeu força como símbolo de diferenciação e hoje sustenta uma indústria inteira dedicada a apagá-la. Essa é a história desse ciclo, da rebeldia ao consumo, do consumo ao arrependimento e do arrependimento ao lucro. Ao longo deste vídeo, vamos entender como algo vendido como expressão máxima de individualidade acabou se transformando em mais um produto descartável da cultura moderna. E por que apagar a própria pele se tornou um dos negócios mais lucrativos da atualidade. No Ocidente moderno, a tatuagem não surgiu como arte ou moda. Ela nasceu em ambientes marginais, portos, quartéis e prisões, onde o corpo funcionava como documento, código e sinal de pertencimento. Marinheiros, soldados e presos marcavam a pele para registrar lealdades, trajetórias ou hierarquias. A tatuagem não era uma escolha estética individual, mas um marcador social. Dizia quem aquela pessoa era e a que grupo pertencia. Essa origem moldou a percepção social da tatuagem por décadas. Corpos tatuados passaram a ser associados àquilo que a sociedade precisava vigiar ou controlar. Não era uma questão de gosto, mas de ordem social. Marcar o corpo significava romper com normas morais, religiosas e civis que viam a pele como algo a ser preservado. A condenação religiosa reforçou esse estigma. Em diferentes leituras cristãs, tatuar-se foi entendido como profanação ou desvio moral. O corpo, visto como criação divina, não deveria ser alterado. Essa visão ajudou a consolidar a tatuagem como algo a ser escondido, não exibido. No Brasil do século XX, a lógica foi semelhante. Tatuagens eram feitas longe do espaço público e associadas à criminalidade, impulsividade ou má reputação. A tatu funcionava como um rótulo visual imediato. Bastava vê-la para julgar caráter e passado. O ponto central é este: o problema nunca foi a tatuagem, mas o que ela simbolizava. Em sociedades hierarquizadas, o corpo sempre foi um território de controle. Uniformes e aparências organizam pertencimento. A tatuagem, por ser permanente e visível, quebrava esse controle. Por isso, durante muito tempo, tatuar-se significou aceitar o risco da exclusão. Esse estigma só começaria a ruir quando uma nova geração transformasse o desvio em linguagem de contestação. A virada simbólica. Cada tatuagem não aconteceu por acaso. Ela surge quando a contracultura passa a usar o corpo como linguagem política. Nos anos 1970 e 80, movimentos como o punk, o rock e as subculturas urbanas transformaram aquilo que era visto como desvio em instrumento de contestação. Tatuar-se deixou de ser apenas um sinal de marginalidade e passou a ser um gesto deliberado contra normas sociais, morais e estéticas. A pele virou manifesto. Não se tratava de embelezar o corpo, mas de romper com expectativas. A tatuagem ganhou um novo significado: expressão individual em oposição à padronização. Esse movimento foi decisivo porque deslocou o sentido da tatu do coletivo marginal para o indivíduo consciente. Diferente do passado, em que a marca indicava pertencimento a grupos específicos, agora ela comunicava autonomia, autenticidade e rejeição ao status quo. O que antes excluía passou a diferenciar. No Brasil, esse período marca a saída gradual da clandestinidade. Estúdios começam a se profissionalizar, práticas sanitárias são incorporadas e a tatuagem passa a ocupar espaços culturais mais visíveis. Ainda não era mainstream, mas já não era totalmente escondida. O estigma não desapareceu, foi reconfigurado. É importante notar: a contracultura não limpou a tatuagem, ela apenas a ressignificou. A tatu continuava carregando tensão social, mas agora essa tensão era desejada.
Ser tatuado significava assumir uma identidade alternativa, muitas vezes em oposição direta ao mundo corporativo, à moral tradicional e às instituições. Nesse momento, a tatuagem atinge seu auge simbólico. Ela ainda não é moda, ainda não é consenso, ainda incomoda, e exatamente por isso funciona como linguagem de ruptura. Mas todo símbolo de ruptura enfrenta um destino previsível. Quando é absorvido pelo mercado, perde parte de sua força. E é aí que a história muda novamente. A partir dos anos 1990, a tatuagem atravessa um ponto de inflexão decisivo. Ela deixa de ser linguagem de ruptura e passa a ser produto cultural de massa. O que antes incomodava, começa a vender. Celebridades do esporte, da música e do cinema transformam a tatuagem em acessório de estilo. Corpos tatuados passam a circular em capas de revista, videoclipes e campanhas publicitárias. Aquilo que era marginal se torna desejável. Nesse período, tatuar-se deixa de ser uma afirmação contra o sistema e passa a ser uma forma de pertencer. A tatu não comunica mais oposição, mas integração estética. Ela se espalha por todas as classes sociais, profissões e faixas etárias. Executivos escondem tatuagens sob o terno. Jovens as exibem como sinal de personalidade. O gesto perde seu caráter transgressor. É aqui que ocorre a saturação simbólica. Quando todo mundo se tatua, a tatuagem deixa de diferenciar. O que antes era identidade vira padrão. O que era linguagem pessoal vira tendência replicável. Flash tattoos, modismos visuais e símbolos genéricos substituem narrativas profundas. A tatuagem entra no mesmo ciclo de qualquer produto cultural: ascensão, excesso e desgaste. Esse processo gera um efeito silencioso, mais poderoso. Ao perder valor simbólico, a tatu passa a ser percebida não como conquista identitária, mas como registro permanente de uma fase passageira. Algo que envelhece mal, algo que prende o corpo a versões antigas de si mesmo. A tatuagem não desaparece, mas deixa de ser especial. E quando um símbolo perde força cultural, surge naturalmente o desejo oposto, o de apagar, corrigir, recomeçar. É nesse ponto que o arrependimento deixa de ser exceção e se transforma em fenômeno coletivo. Quando a tatuagem deixa de representar quem você é, ela passa por representar quem você foi. E é nesse ponto que o arrependimento deixa de ser íntimo e vira fenômeno social. Uma parcela significativa das pessoas tatuadas se arrepende de pelo menos uma tatu, mas esse arrependimento raramente é apenas estético. Ele está ligado a algo mais profundo: mudanças de identidade. A vida muda, relações acabam, crenças se transformam, ambições amadurecem. Aquilo que um dia pareceu definitivo pode se tornar um lembrete constante de uma versão antiga de si mesmo. A tatuagem, que foi vendida como expressão de liberdade, começa a funcionar como âncora, um registro permanente de escolhas feitas em contextos que já não existem mais. Para muitos, removê-la não é vaidade, é tentativa de recomeço. Há também um fator social incontornável. Apesar do discurso de aceitação, a aparência ainda pesa no mercado de trabalho e nas relações sociais. Tatuagens visíveis continuam sendo lidas, em certos ambientes, como sinal de impulsividade ou inadequação. Por isso, grande parte das remoções acontece em áreas expostas: mãos, pescoço, rosto, antebraços. Não por acaso, são as regiões que mais interferem em oportunidades profissionais. Nesse cenário, remover uma tatuagem passa a ser decisão estratégica, um investimento na própria mobilidade social, um gesto de adaptação a normas que, embora negadas publicamente, seguem operando de forma silenciosa. Paralelamente, novas estéticas ganham força. A valorização da aparência limpa, minimalista e discreta ressurge como ideal de sofisticação. Tendências como o clean look e o quiet luxury transformam a pele sem marcas em símbolo de autocontrole, maturidade e status. O que antes parecia sem graça passa a ser desejável. Em contraste, a tatuagem começa a ser percebida como excesso, ruído visual, vestígio de impulsividade juvenil. Em alguns nichos mais conservadores da internet, esse julgamento se radicaliza, especialmente sobre mulheres tatuadas, associadas de forma preconceituosa a traços morais negativos. Mesmo sem base científica, esse discurso circula, influencia comportamentos e alimenta inseguranças.
Há ainda um elemento psicológico decisivo. A própria existência da remoção muda a relação com a tatuagem. Se é possível apagar, a decisão de tatuar se torna menos definitiva e, paradoxalmente, mais impulsiva. A promessa do "depois eu tiro" reduz o peso da escolha inicial e ajuda a fechar um ciclo vicioso. Tatuar sem pensar, arrepender-se depois, pagar para apagar. Assim, o arrependimento deixa de ser falha individual. Ele passa a ser produto previsível de uma cultura que incentiva escolhas rápidas e oferece soluções pagas para desfazê-las. A tatuagem não desapareceu, mas o desejo de removê-la deixou de ser tabu. E quando milhões de pessoas querem apagar a própria pele, o mercado não demora a responder. Durante décadas, o mercado lucrou prometendo marcas eternas. Hoje, ele cresce oferecendo o oposto, a possibilidade de apagar. O avanço da tecnologia transformou a remoção de tatuagens em algo viável, previsível e cada vez mais comum. O que antes era último recurso, virou serviço normalizado. Apagar deixou de ser exceção. Essa mudança altera o significado da própria tatuagem. Quando algo pode ser removido, sua permanência perde valor. A tatu deixa de ser compromisso e vira experiência reversível. O corpo entra na lógica da atualização. O paradoxo é simples. Quanto mais fácil apagar, mais gente tatua sem pensar, e mais gente paga depois para corrigir. Primeiro, o mercado vende identidade, depois vende arrependimento, e vende caro. Assim, a tatuagem deixa de ser apenas expressão cultural e se transforma em um ciclo completo de consumo. Tatuar, arrepender-se, apagar. No fim, essa história não é só sobre tinta na pele, é sobre uma cultura que incentiva escolhas rápidas e transforma a necessidade de corrigir em oportunidade de lucro. A tatuagem não desapareceu, mas deixou de ser definitiva. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que você acha. Forte abraço e Deus te abençoe.